pergunta que vamos tentar responder nesse vídeo é: o quanto sabem os alunos brasileiros? Quais são as diferenças entre os níveis de desempenho, diferenças entre o setor público e privado e diferença em relação aos países da OCDE? As figuras 1, 2 e 3 permitem ver os resultados em ciências, matemática e leitura. Nós vamos concentrar aqui a análise com base nos resultados de matemática. Começamos pela média. A média do Brasil em matemática é 375 pontos. Isso significa que nós estamos 150 pontos abaixo da média da OCDE. Isso representa um desvio padrão e meio. Possivelmente, a gente vai ver em outros vídeos, né, isso equivale a 4, 5, talvez 6 anos de diferença de escolaridade. Ainda falando de média, né, a média das nossas escolas privadas é de 476 pontos e que estão, portanto, ainda abaixo da média da OCDE, que é de 489 pontos em matemática. Observe, portanto, que estamos falando aqui de escolas privadas, a maioria das quais recebe alunos que vêm de estratos socioeconômicos mais elevados. Portanto, para o setor privado, essa média é extremamente medíocre. Pois há um outro dado importante para olhar nesse quadro, que é a relação dos alunos mais fracos em relação aos alunos mais fortes. Então, nós observamos o percentil 10, os 10% dos alunos mais fracos, né? Eles têm 286 pontos. Isso significa basicamente 200 pontos abaixo da média da OCDE. Dois desvios padrão, basicamente abaixo de todos os alunos de todos os países da OCDE. Estão 100 pontos abaixo da média do Brasil. Então é um nível efetivamente deplorável, não é, que alunos que jamais deveriam chegar ao ensino médio, chegar à prova do PISA com esse nível de conhecimentos. Agora vamos olhar o que acontece no P90, os alunos 10% mais fortes. Os alunos 10% mais fortes do Brasil estão próximos à média dos países europeus, não é? E mesmo se a gente olhar os 5% melhores, P95, eles estão apenas 30% acima da média da Europa. Esse é um tópico importante, porque nós estamos falando aqui da elite brasileira. A elite brasileira tem um comportamento médio, né? A palavra medíocre é próximo da palavra média, em relação ao que se espera e ao que se obtém nos países mais desenvolvidos. Finalmente, vale responder a questão da equidade, o quanto sabe os alunos nos diferentes níveis da distribuição. Quando olhamos os dados dos países da OCDE, a diferença entre o P5 e o P95, os 5% piores e os 5% melhores, né, que engloba, portanto, 90% dos alunos, é de 100 pontos, aproximadamente um desvio padrão. No Brasil, a diferença entre um e outro é de 262 pontos. É outro universo, né? São quase 3 desvios padrão. É um país que tem muito pouca equidade, enormes diferenças e muito pouca gente nos níveis superiores. Quando olhamos o nível mínimo, a expectativa da OCDE, né, para os alunos que fazem o PISA é que seria o patamar mínimo 420, que é mais ou menos o patamar mínimo onde estão os países desenvolvidos, os países membros da OCDE. Né? Eles têm uma média de 489, desvio padrão de 100, portanto, muito poucos estão abaixo desses 420. No Brasil, né, nós temos 75% dos nossos alunos abaixo do que a OCDE considera como o mínimo para entrar na prova como PISA. Em síntese, no Brasil nós temos um desempenho medíocre em termos absolutos, os alunos sabem muito pouco, o desempenho dos nossos melhores alunos é muito fraco, o desempenho do todo é muito desigual e, além disso, a desigualdade aumentou um pouco nos últimos anos.